Chegamos ao momento mais importante. Eu só quero saber quem ama o estudo da Bíblia. Quem é feliz por poder comer o pão da vida. Você sabe que nem só de pão de trigo vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 11 a 14. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Deus está dizendo que a igreja tem a função de reprovar qualquer obra das trevas, qualquer mentira, qualquer engano, reprova. Porque o que eles fazem em oculto, viu que Deus mandou o recado sobre o que está sendo feito ou estava sendo em oculto, o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Esta palavra será poderosa, uma semente de fé que será semeada em todos os nossos corações e dará frutos para a vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por este encontro. Isto é coisa de Deus. Estarmos aqui esta noite é coisa de Deus, é vontade de Deus, é desígnio do Senhor, porque nós vamos ouvir o Espírito falar. Isto vai engrandecer ao Senhor e vai trazer frutos gloriosos para a nossa vida. Então, Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Faz esta noite, Pai, um despertamento espiritual para o que o Espírito ensinará à igreja. Haverá frutos, haverá um retorno, haverá bênçãos muito grandes, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo do Senhor, eleitos de Deus, pedras que vivem, meus filhinhos em Cristo Jesus. Mais uma vez um beijo para minha esposa. Ela me mandou um WhatsApp dizendo: estarei seguindo, ouvindo, participando. E eu disse: obrigado pelo prestígio da audiência. Um beijo para o meu amor. 25 anos, hein? 25 anos. Bodas de prata daqui a pouco. Meus amados, meus filhinhos na fé, o Espírito Santo se revela a Paulo quando ele escreve esta epístola. Epístola é uma carta escrita por um apóstolo. Ele escreve à igreja de Éfeso e ele faz uma admoestação. Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Está falando à igreja, está falando a pessoas salvas, está falando a pessoas que tiveram um novo nascimento, mas que em algum momento começaram a adormecer espiritualmente. Então, o tempo que estamos vivendo hoje é muito confuso. O calendário profético de Deus já não está mais escondido. Ele já expôs na sua palavra para aqueles que estiverem dispostos a ver com olhos espirituais, a discernir, a ouvir o que se está passando hoje. É o calendário profético de Deus se cumprindo. Vivemos dias muito difíceis, muito difíceis. Então, em Apocalipse 2,7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, Deus está dizendo: desperta a igreja, atente, dê ouvidos. Isto é muito importante. Parece apenas uma pequena reflexão, mas não é. O que nós estamos vivendo nesta geração é diferente
de tudo o que qualquer geração anterior viveu ou testemunhou. Diferente de tudo. Diferente de tudo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Há sinais do alerta de Deus, problemas, guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, família contra família, as pessoas com uma ousadia nunca vista, é ideologia de gênero, é pessoa que tem cargo de governo, mas que se alimenta de outra área, enfim, todas as coisas que são notícia no nosso país, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sabe como é que Jesus chamou a estes dias? Ele chamou de princípio das dores e dores de parto. Olha o que disse em Mateus 24. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Há muita gente enganada na praça, muita gente enganada, especialmente pelos da circuncisão. Então ele disse: virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto, agora veja como é que isso tudo estamos vivendo hoje em dia. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. O Senhor está dizendo que isto vai piorar muito. Até agora era um problema com dois países, norte do continente com um país latino, depois passou para o Oriente Médio, agora já está na Baixada, em todo o Golfo, e hoje em dia, amado, nunca se viveu nenhuma guerra desta natureza que se está vivendo hoje em dia. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então ele chamou, o princípio das dores. Em 1 Tessalonicenses 5,3, 1 Tessalonicenses 5,3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Agora, era o princípio das dores, agora ele chama de dores de parto. Isso só as irmãs que tiveram parto natural podem dizer o que é, mas eu já vi, é uma coisa muito dolorosa. Depois é uma alegria ver um filho, um bebê, mas as dores de parto é uma coisa muito dolorosa. Então Deus disse, é o princípio das dores, é como dores de parto. Então as dores de parto chegaram já. A terra está gemendo, todas as nações do mundo estão tremendo. Amados, ouça o profeta da igreja, Jesus está à porta. Isto não é especulativo, Paulinho, não é especulativo, não é uma especulação, isto é uma realidade, é um alarme que Deus está dando. A trombeta está soando e vai soar a qualquer momento. Isto é uma verdade, Jesus está à porta. Isto deveria nos despertar esta noite muito. Nós não podemos dormir no ponto, nós não podemos ter preguiça espiritual. O Senhor está sacudindo o nosso coração para que a igreja, como nunca, em tempo algum, esteja desperta. Você vê o agir de Satanás por todos os lados. Você vê a sociedade envolvida com droga, com corrupção. De 15 em 15 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, amado. Hoje a pedofilia está dominando o nosso país. Então, você vê, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Lembre-se que a terra inteira, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, e a igreja? Graças a Deus, vocês hoje fizeram o meu coração, músicos da igreja, dirigentes de louvor. Eu amei os louvores da igreja esta noite, esses hinos da história da igreja. Nós cantamos
o que nós compreendemos do que estamos cantando. É maravilhoso, eu fiquei muito feliz quando eu vi firme nas promessas. Então, a igreja não pode ter preguiça espiritual. Então, desperta. A iniquidade não está mais escondida. Ela está de pé, orgulhosamente, dentro da nossa cultura. O que antes causava vergonha, agora é exibido. O que antes afligia a consciência, agora é definido como paixão. Então, o que está ocorrendo? Que o apóstolo, como profeta, está dizendo: desperta, não tenha preguiça espiritual. Paulo dizia em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,7, ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que ainda está detendo esse menino? É a ignorância, é o desconhecimento, está detendo. Então, quando a igreja toda estiver com conhecimento pleno e os gentios todos ouvirem a palavra da verdade, amado, Jesus tem que voltar. Então diz: então será de fato revelado o iníquo. Ainda não se revelou totalmente. A quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais, com prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11, é por esse motivo que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Versículo 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o que eu disse. Hoje a sociedade tem orgulho. Você vai num shopping, você fica constrangido. Você vê duas mulheres se beijando, dois homens se beijando, e todo mundo tem que baixar a grimpa, todo mundo tem que baixar a cabeça, aceitar, porque senão isso vai para o Supremo, senão isso vai para um BO de ocorrência. Então, é a realidade do nosso mundo. Já está operando o anticristo, já está agindo. E ele disse: serão julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então, meus amados, nós estamos dando crédito à verdade. Este ministério acredita na verdade. Por isso é que nós estamos esse grupo tão grande aqui esta noite, numa quarta-feira, depois de todo mundo ter batalhado, como eu batalhei o dia todo, a tarde toda, gravando, estamos aqui com alegria. Então, esse espírito que está agindo, aqueles que não deram crédito à verdade, se deleitam com a injustiça, já está operando nos governos, nas mídias, nas escolas, nas faculdades, em muitas igrejas, porque estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Olha o que disse o profeta Isaías 5:20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Essa troca de valores da nossa sociedade. Então, a igreja não pode ficar dormindo, a igreja não pode ficar fingindo, não pode. Nós estamos vivendo um ciclo de história muito importante. Pelo lado negativo, é grande a apostasia, muita gente abandonou a fé cristã, muitos desertaram das igrejas, muitos se afastaram conscientemente da verdade. Isso é dramático. Você já ouviu falar dos desigrejados? Pessoas que simplesmente viraram as costas à igreja, a Deus, disseram: não preciso mais de igreja, não preciso mais de pastor, não preciso mais de Bíblia, não preciso mais de dizimar, devolver os meus dízimos, não preciso mais de comunhão. Desigrejados. 60% dos evangélicos no Brasil, após a pandemia, se desigrejaram, amado. Então o Espírito está dizendo: desperta.
Nós temos que ter esse entendimento. Veja Mateus 24, 11 e 12, o que diz? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Hoje tem irmão levando irmão à justiça. A Bíblia diz, só vendo esse desequilíbrio entre vocês já perderam. Então irmãos levando irmãos à justiça, amado. É uma luta. Isso tudo é um sinal do final do tempo. Então, o tempo do silêncio para esta igreja terminou. Amado, a decadência moral que há no mundo não vai se reverter. O mundo já escolheu o seu caminho largo. O mundo já escolheu o seu caminho largo. Estão trocando a verdade do Evangelho por uma mensagem que não salva. É apenas uma mensagem, mas não salva. Amado, se a mensagem não salva, não transforma, não regenera, não é Evangelho. Não é Evangelho, é apenas influência. Então eu venho esta noite, como seu pastor, como seu apóstolo, como seu profeta, lhe dizer, vamos, porque chegou a hora, levar a nossa fé a sério como nunca. Como nunca. Agora, grande parte da igreja no mundo está dormindo. Não vigiam mais, não clamam mais, não evangelizam, não dão testemunho. Amados, eu acredito, eu ouço alguns pregadores, para ter uma ideia do que se está dizendo na praça, ouço reformistas, leio muito, eu sou um pesquisador, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou ouvindo. Amado, Mateus 25, 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e saía ao seu encontro. Eu acho que o único ministério que fala da vinda de Cristo é o nosso. O único ministério que está dizendo, eis o noivo, é a Cristo vive. O único ministério que está chamando a igreja a um despertamento, a um acordar, irmão, é o nosso ministério. Por isso Deus, sabendo que nós não temos ligação com nada deste século, não nos conformamos com o século, não temos ligação com política, não temos ligação com nada secular, Deus investiu algo muito grande através do nosso ministério, a evangelização do mundo. Pegou um pequeno apóstolo, não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, sou o menor de todos. Deus fez chegar à minha vida algo que era inimaginável até setembro próximo passado. Graças a Deus alguns já estão com 2, 3 línguas, graças a Deus, mas era inimaginável. Então, enquanto muitos estão dormindo, há uma igreja que está dizendo, eis o noivo. Nós estamos fazendo ecoar esta verdade. Eu não sei, Júnior, o bispo te mandou um videozinho, pode passar só para nós vermos aqui um vídeo. كولوسي الفصل الأول الآية 13 لقد أخرجنا من سلطان الظلمة لقد أخرجنا من حياة ضيقة Isto aqui é árabe. Isto aqui é árabe. Corta, Júnior, corta, olha o meu dedo, corta aqui. Isto é árabe. Então nós vamos esta semana aumentar a nossa evangelização na global, nós podemos escolher qual é a área que nós queremos incidir mais. E o bispo falou, nós vamos entrar agora no Oriente Médio, nós vamos entrar nesses lugares com a língua deles, amado. Irmãos, nós despertamos. Esta igreja está acordada. É por isso que o diabo tem um ódio de mim tremendo, amado. O diabo tem um ódio da minha família, o diabo tem um ódio deste ministério, porque nós não nos curvamos a Baal. Todo dia chega uma ameaça, todo dia chega um problema, todo dia chega alguma situação. Amado, ninguém nos vai tirar deste rumo.
A igreja Cristo Vive tem que ecoar a verdade pelo mundo. Por isso, em Colossenses 3, 1 e 2, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha de onde saiu o nome da nossa igreja. Foi daqui que o professor Van Dijk escolheu esse nome para nós. Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então Deus está dizendo: tenham pensamentos de eternidade. Amado, tudo passará. Todos nós passaremos. Todos nós passaremos. Num instante você está bem, desliga uma célula qualquer aí, uma veia, uma artéria, pum, caiu, acabou. Então, enquanto é dia, logo virá a noite, nós vamos encher o mundo da palavra de Deus, amado. Vamos encher, nós vamos fazer o que ninguém fez, até então ninguém tinha feito, porque nós estamos aqui pensando nas coisas do alto. Então, este não é apenas um tempo para a fé morna. Não pode ter fé morna. O inimigo está ativo, o engano está denso. Nós estamos próximos do retorno de Jesus. Jesus, eis o noivo, Jesus, tudo acontecendo ao mesmo tempo, ipsis literis, como a Bíblia ensinou, e ensina, tudo ao mesmo tempo. Nenhuma geração viveu os dramas que a nossa geração está vivendo. Nós, os mais antigos, mais idosos, amado, recue aí 20, 30 anos. Você se lembra como era a nossa vida há 30 anos? Não tem nada a ver com a vida de hoje, amado. Então, não há tempo para uma fé morna. Jesus disse isso em Apocalipse: não és quente nem és frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o Espírito está dizendo: acorda, acorda, meu filho, sai do meio deles, não aceita o mundo, responda enquanto há tempo. Olha, eu estou dizendo isso todos os dias, porque ninguém tem controle sobre a vida. O homem não tem domínio sobre a sua eternidade, disse Eclesiastes. Alguns irmãos que passaram a passagem do ano conosco já estão no seio de Abraão. A igreja tem que se posicionar. Por isso é que nós vamos tratar no sábado, na nossa convenção, 19ª convenção, de assuntos muito importantes. Assuntos que dizem respeito à igreja hoje, à igreja daqui a 18, daqui a 30 anos, amado. Porque nós entendemos que este ministério recebeu de Deus um último sinal, que Deus nos deu. Veja o que disse Mateus 24, 14: será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todo mundo, todas as nações, todo mundo, todas as 192 nações. Temos que chegar lá. E então, depois que for pregado o evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações. Amadas, as nações não querem ouvir se tem um óleo santo, um sal para comer, um sacudimento. Isso não faz nada, isso aprisiona as pessoas. Eles querem ouvir a verdade. Eles querem saber quem é a plenitude da divindade, quem é a imagem exata do seu ser. Eles querem saber se o Deus deles é Deus ou se há um Deus maior que todos. E eu tenho pregado isso na televisão, nos programas, estamos mostrando: Cristo é Deus, Cristo está acima, diz que é a plenitude da divindade. Então as pessoas estão lá com sacrifício, chicote, cortam-se, aspergem cinzas, mergulham em rios de podridão. Olha o macaco, diz que é Deus, olha a vaca, diz que é Deus. O mundo está confuso. Um simples homem, cujos ossos estão dentro de um túmulo, é Deus. Se não houver alguém que diga: não, esse não é Deus, esse é um Deus, o verdadeiro e único é Jesus. E eu vou te dizer, amado, eu estou
totalmente livre para pregar a verdade, sem compromisso com nada nem ninguém, para que o mundo saiba quem é o Senhor Jesus Cristo, porque diz que todas as nações, todo o mundo, pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Estamos em 2026, nunca tinha acontecido isso. Deus deu este sinal a Cristo vive, Deus deu a mim e a você, que agora estamos todos envolvidos. Amado, eu tenho tanta consciência que Deus vai levantar gente milionária, que vai envolver aqui muito valor, porque nós podemos entrar em muitos canais de televisão, podemos entrar na net outra vez, podemos muita coisa, depende de finanças. Tanta gente do outro lado, amado. Ouça, ninguém leva nada quando partir. Invista na obra de Deus. Mas eu estou longe, o senhor está no Rio, eu estou na Amazônia, eu estou em Belém do Pará, eu estou no Rio Grande do Sul. Faça chegar, você tem um Pix, faça chegar. Nós vamos dando contas à igreja, dizendo o que nós estamos fazendo, o que estamos acrescentando. Os milhões de pessoas que nos seguem, amado. Ou você acha que é só o povo da Cristo Vive que nos segue? Não, milhões de pessoas. Gente que está aprisionada dentro do ministério está nos ouvindo. Gente que está reflexionando. Será que eu tenho vivido tantos anos sacrificando, jejuando, indo ao monte, sempre pesado, sempre cajado na cabeça? Será que isso é que é cristianismo? As pessoas estão abrindo os olhos. Agora, como é que ouvirão se não houver quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Então Deus enviou o nosso ministério daqui, deste altar. Deus deu este último sinal: o evangelho será pregado em todo o reino, em todo o mundo, para todas as nações como testemunho, e então virá o fim. Eu vou lhe dizer, amado, você que é uma pessoa de reflexão, você que é educado espiritualmente, isto não é um palpite. Isso que diz Mateus 24:14, não é uma teoria, é um marcador profético. Foi Deus que falou, foi o Senhor que falou, foi o próprio Deus que falou, o próprio Deus. E Deus disse: Miguel, eu quero o meu evangelho da minha graça para todas as nações. Eu me lembro que quando eu recebi isso, esse impulso, através do Omar Zaracho, o Senhor me disse: todas as nações. Aí o Omar me disse: olha, nós podemos ter 73 línguas. Então, esses 73 línguas pegam todas as 192 nações? Sim. Então eu disse: este é o caminho. Este é o caminho. Amado, este será um sinal antes do retorno de Jesus Cristo. Pela primeira vez na história, nós estamos próximos desta realidade. Jesus vai voltar. Isso que parecia impossível. O Senhor fala em tribos, povos, nações, lugares remotos. Como é que nós começamos? Com uma rádio relógio, depois na TV, depois na internet, depois no satélite. Estamos levando a palavra a todas as casas. Hoje temos nos smartphones, nas mídias, nas plataformas de inteligência artificial. Nós estamos chegando onde o missionário não podia chegar. Porque o missionário não podia entrar no Paquistão, no Afeganistão, nos países do Oriente Médio, porque decapitavam os missionários. Onde ninguém chegou, agora vai pelo telefone celular, agora vai pelo satélite, agora vai pelo iPad, pelo computador. A Bíblia já está disponível dentro das mídias sociais. Então, amado, agora o mais importante, nós somos parte deste fim do que Deus começou há 2026 anos. O evangelho vai alcançar os confins da terra, até nos países onde os cristãos são caçados. Agora eles estão fazendo igrejas subterrâneas. O evangelho está se espalhando, amado. Rapidamente, você vê um pregador falando em árabe. Quem era o pregador que falava em árabe? Chinês, japonês, coreano, francês. Nós estamos mantendo inglês, espanhol, francês, aquelas línguas mais tradicionais estão em todas as programações. O bispo está renovando línguas, porque
lembra-se que nós passamos um mapa mundi. Primeiro eram meia dúzia de países, depois começamos a dourar o mundo. Amado, isto é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Por isso eu entendi essa alma generosa, que eu não sei quem é. Por favor, se você está me ouvindo, fale comigo, diga quem você é, porque eu quero te agradecer. Esta tarde uma irmã da igreja, uma família da igreja fez algo muito, muito grandioso para a igreja. Por favor, falem comigo, digam quem são. Eu também estou esperando um carro de presente, você sabia? Vai me dar. É um Volkswagen Virtus, que eu amo o Volkswagen. Alguém vai me dar, porque eu creio nisso. Eu já ganhei 6 carros, por que não vou ganhar mais um? Quero dar o meu carro para a bispa e eu vou ganhar um carro novo, você vê. Pode esperar aí. Tem alguma alma que diz assim, o que são 110, 120 mil para mim? Vou abençoar esse homem aí para ele se calar de uma vez para sempre. Então o evangelho está se espalhando. 2 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Não está algemada mais. Versículo 10, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham uma salvação. Então, qual é o objetivo da pregação? Não é para dizer estamos nos países, é para que as pessoas obtenham uma salvação que está em Cristo. Não está em Buda, não está em Maomé, não está em Nossa Senhora de Fátima, não está em Aparecida, não está em nenhum Deus. A salvação está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, meus amados, Satanás sabe disso. Ele está lutando contra mim. Ele está lutando contra Cristo vivo. Ele está lutando contra a igreja. Ele está lutando contra o reino. Mas não pode. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A nossa missão tornou-se uma missão global. Global Grace Missions. Nós vamos cumprir a nossa tarefa. É a tarefa final. Depois vai se ouvir um grito, não sei quando é, nem daqui quantos anos, ou se amanhã. Maranata, vem Jesus Cristo. Agora, você sabe, se não se pregar, muitas pessoas estão morrendo sem Cristo todos os dias. A seara é grande, os obreiros são poucos. Deus, graças a Deus, amado, Deus está restaurando esta igreja de quarta-feira, a igreja de domingo à noite, que estava muito esvaziada, as pessoas com medo, adormecendo, ficando vendo Faustão, ficando vendo não sei o que, o Ruco, o Mignon, isso aqui, e o tempo vai passando, amado. Eu vou lhe dizer, há pessoas que eram do nosso ministério, que saíram, foram levados pela cauda do dragão, que querem voltar. Voltem. Você será amado, você será como o filho pródigo, você vai ser recebido com festa, amado. Nós vamos colocar sandálias, anel, roupa nova. Você sabe, este é o nosso ministério. Então Deus nos deu tecnologia, Deus nos deu a capacidade de levar o evangelho a todo mundo. Isto é profecia, isto não é teoria. Então, nestes minutos finais, meus filhinhos na fé, por favor, leve Deus a sério. Esse dia de despertar é hoje. O que é o despertar? É uma entrega intensa, verdadeira, uma conversão verdadeira. É aquela pessoa que nasceu de novo, que diz, amado, eu não tenho alternativa, fui escolhido, fui chamado, eu sou parte, eu pertenço, eu tenho raízes na igreja. Amados, ouça, o noivo está voltando. Você já ouviu isso 2 vezes no culto, o noivo está voltando. A segunda vinda de Cristo se aproxima. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Ele vem buscar a sua igreja. Pastor, mas já se dizia isso há 2000 anos atrás e não aconteceu. Pois é, mas o ladrão vem sem avisar. Foi isso que diz a Bíblia. Ele não manda avisar. Senhora, eu vou assaltar a tua casa amanhã às 4 horas da tarde. Não vou, não vai dizer. Ele aparece de supetão. Assim será a vinda de Jesus. A igreja que tem que estar preparada. A igreja que tem que estar despertada. A igreja não pode ficar morna, vazia, com hinos fraquinhos, não, temos que ser ativos. Eu sempre digo ao bispo, cada culto é como se fosse o último culto, tem que ser explosivo, tem que marcar. Quem chega aqui pela primeira vez, como nós temos esta noite, o nosso irmão Valmir, ele tem que dizer, pô, esta igreja é importante, olha o que eles estão ensinando, olha o encorajamento do altar, olha as orações do altar, olha as profecias do altar. Então,
Deus está fazendo um alerta, vigilância constante, obediência aos mandamentos. O Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma, todas as tuas forças, porque, amados, a volta do noivo marcará o início da união entre Cristo e a sua igreja para as grandes bodas do Cordeiro. Você sabe, eu aprendi com Paulo. Paulo fazia, cumpria, batalhava. Ele disse: eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, porque ele sempre pensava: está preparada uma coroa de justiça para mim. Todos nós passaremos. Todos nós passaremos. Então, eu termino com Mateus 25, 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Não há tempo a perder. Amados, não há tempo a perder. Não fique numa vida morna. Um dia vou, um dia não vou, um dia acredito, um dia não acredito. Por favor, leve Deus a sério. Deus queria este dia e queria te falar estas verdades que o Espírito Santo está dizendo: acorda, meu filho. O que nós vamos ver de grandes manifestações no mundo, amado, grandes manifestações, coisas que ainda não vimos. Eu nunca imaginei que Dubai, que é a cidade mais linda do mundo, fosse atacada. Nunca imaginei, nunca, assim, jamais foi atacada. Nunca imaginei as coisas que eu tenho visto nas sociedades, que eu me intero todos os dias de tudo. Eu nunca imaginei. Eu pensei assim há 20 anos atrás: já vi tudo, já conheço tudo. Mas não conhecia nada. Então, para a glória do Senhor, eu faço neste término de mensagem um apelo aos irmãos, às irmãs, às famílias: despertem. Despertem. Amado, uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. Estou aqui 47 anos pregando, mais de 35 anos pregando a graça de Deus. Aqui com 73 anos ativo, sabe, esperançoso, glorioso. Amado, vem lutas por fora, temores por dentro, todo dia ameaças contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu ministério. Amado, nós estamos aqui para cumprir os desígnios de Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? Não temeremos nada, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos que nós estamos buscando a face de Deus, porque Ele disse: se você me buscar, você vai me achar, se você me buscar de todo o seu coração. Não é morno, não é cantando, batendo a ponta dos dedos, é entrega, sabe, é amor, é paixão pela obra de Deus, é viver isto na família, viver isto dentro de casa, o marido amando a sua esposa, a esposa sendo submissa, os filhos obedecendo aos pais, os empresários testemunho se ensinam ou não, para que todos vejam e saibam que é a mão de Deus que está fazendo isso. Então, meu apelo é: entregue a sua vida, amado, entregue mesmo. Se você ainda tinha alguma brecha, alguma área que estava de fora, jogue-se aí nos braços de Deus. Olha, o noivo está aí à porta. O noivo está aí à porta. É hora de acordar. É hora de acordar. O Espírito está dizendo: acorda, meu filho. E aqueles que responderem sim para Deus, vão ver a glória de Deus na sua vida. Vão ver a glória de Deus na sua vida financeira, material. Amado, vou te dizer uma coisa: eu não tenho dúvidas absolutamente, não posso ter, senão eu teria outro, não seria um pastor. Eu não tenho dúvidas que Deus vai levantar gente que vai cooperar, ombrear, para eu dizer daqui a pouco: estamos em 73 línguas, 192 nações, entramos em mais um canal de televisão. É para isso que a igreja tem razão de existir. É isso que tem que acontecer. O mundo não precisa mais de um plano econômico,
Precisa de Jesus. O mundo não precisa mais de tecnologia, precisa de Jesus. O mundo não precisa mais de um craque, precisa de Jesus. Aliás, vocês sabem, daqui a 4 meses vamos ter a Copa do Mundo. Ninguém está falando da Copa do Mundo. Você sabe por quê? Porque o Brasil não tem um ídolo. Não tem mais um Ronaldinho, não tem mais um Zico, um Pelé, um Neymar, não tem mais. Então você nem sabe quem são, quem é o treinador. Sei que é um senhor que fala assim, meio espanhol, meio italiano, então, não sei quem é, não conhecemos os jogadores, não há um ídolo. Eu me recordo de antes, quando eu chegava num shopping, um monte de gente, era o Roberto Dinamita, ou era o Ronaldinho, ou era um ídolo, que as pessoas dissessem, poxa, sabe, era um Ayrton Senna, que nós ficávamos de madrugada para ouvir, ver as corridas. Não tem mais ninguém. Quem é a nossa equipe? Você não sabe. Botaram um treinador ultrapassado, fomos para a Rússia, apanhamos feio, fomos para o Catar, apanhamos feio, amado. Agora como é que vai ser? Os jogos que chegaram até agora, não há um ídolo. Não. Quem é o goleiro do Brasil? Você não sei quem é, eu sei quem é, sabe? Quem é o grande driblador do Brasil? Não sabe. Ninguém sabe, ninguém conhece, eles não estão aqui, estão lá fora. Então você vê, não há engajamento. Aqui você sabe quem é a estrela da manhã. Aqui você sabe quem é a rosa de Saron. Aqui você sabe quem é o teu ídolo. É Jesus Cristo. E a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Pai amado e bendito, o Senhor é que vai adiante de nós. Ele será conosco todos os dias, porque foi promessa. Saímos daqui sabendo que Deus vai à nossa frente. Ele está abrindo caminhos. Ele está trazendo vitórias. Ele está protegendo a verdade e a igreja. Ele liberou sabedoria e domínio próprio sobre a igreja. Ele quer que nós creiamos que Ele vive, Ele reina, Ele é soberano, Ele é o único Senhor. Foi Ele que trouxe sentido à nossa vida. E se Deus é por nós, quem será contra? Quem será contra? Vamos todos ficar de pé. Santo Senhor, levante as mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre na tua vida. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, qual é o hino que vamos cantar?